Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada e a nossa aula de hoje é sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. É um sistema muito legal de ser estudado, porém precisa que você tenha um certo conhecimento do sistema urinário, tá? Então eu já vou dando uma dica aí que se você não sabe muito do sistema urinário, recorre a alguns vídeos que eu tenho aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aula sobre o sistema urinário, tá? Principalmente sobre o néfron, para você poder ter um entendimento melhor de como que funciona essa questão da regulação da pressão arterial através desse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu sou a professora Aliciane Yoshimori, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Deixa aquele like se você já gostou do tema desse vídeo e compartilhe, que compartilhando você ajuda o canal a crescer. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, gente, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que também pode ser conhecido como sistema renina-angiotensina, tem como principal função, assim, né? Vamos falar de uma principal que é a que está voltada para o meu vídeo, regular a pressão arterial. Então, sempre que houver uma hipotensão, principalmente a hipotensão, né, que é a queda da pressão arterial, o sistema renina-angiotensina-aldosterona entra em ação, tá? Então, é um conjunto de peptídeos, enzimas e receptores que vão estar envolvidos principalmente para controlar esse volume de líquido extracelular e a pressão arterial, tá? Então, lembrando que meu vídeo de hoje está voltado muito mais para a regulação da pressão arterial. A gente vai ver que existem outras substâncias aqui que fazem outras funções, mas ele está voltado. De novo, meu vídeo está voltado para a regulação da pressão arterial, beleza? Bom, vamos lá então. Aí aqui eu coloquei um esqueminha que vai entrar já aqui na nossa aula para a gente ver. Então nós temos aqui alguns protagonistas, né? A renina, a angiotensina, a aldosterona. Nós vamos ver aonde que estão cada um deles ali sendo produzidos e como que eles vão agir dentro de todo esse sistema, tá? É uma aula fácil. Se você já tem um certo conhecimento de sistema urinário, um certo conhecimento de fisiologia, vai ficar mais fácil de você entendê-la, tá? Mas se você ainda não entendeu um néfron, por exemplo, não entendeu um sistema urinário, é legal você voltar, então, como eu já disse, algumas aulas, tá? Dá uma estudadinha e depois vem pra cá. A não ser que você queira só mesmo conhecer como que funciona essa questão de regulação da pressão arterial. Bom, primeiro que, como estamos falando de regular pressão arterial, a gente precisa saber o que é a pressão arterial, né? A gente ouve falar muito, pressão arterial 12/8, a pessoa está com a pressão alta, com a pressão baixa, mas o que quer dizer isso? Primeiro, o que é a pressão arterial? Pressão é aquela pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então, dentro do vaso sanguíneo existe uma pressão sanguínea ali, né? Então, essa pressão que existe ali dentro do vaso, a força que acontece ali dentro, vem proveniente do batimento cardíaco. Então, os meus batimentos cardíacos, que eu tenho ali, sístole, diástole, que nós já vamos falar sobre elas, me fazem eu ter uma pressão dentro do meu vaso sanguíneo. Então, quanto mais sangue for bombeado do coração por minuto, maior será esse valor, né? Que tem dois números, o máximo, que é o sistólico, e o mínimo, que é o diastólico. E a pressão arterial, ela é medida em milímetros de mercúrio, que é aquele mmHg que a gente vê, estuda quando estuda sobre pressão arterial, né? 12/8 mmHg, que são os milímetros de mercúrio. Então, ele é medido dessa forma, certo? Essa questão do que é considerado normal hoje em dia é muito variante, né? Então, a gente já ouviu dizer que 13/8 é considerado normal, 12/8 normal. Então, vamos trabalhar aqui com a 12/8, tá? Pressão diastólica. Então, se a gente observar no desenho aqui, ele tá puxando o coraçãozinho e o outro ele tá meio que dando uma espremidinha, né? Então, quando eu tenho a diástole, eu tô tendo relaxamento do meu coração, relaxamento das paredes dele, né? Porque o coração ele bombeia. Então, se ele bombeia, ele contrai, relaxa, contrai, relaxa. Esse contrair e relaxar significa sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole contrai, diástole relaxa,
tá? Então aqui, vamos voltar para esse desenho, ó, tá bem legal. O coração trabalha em 2 tempos. Diástole, quando se dilata, enche-se de sangue, então quando ele fica relaxado, é a hora que o meu sangue entra nas cavidades cardíacas, né? Ali nos átrios, nos ventrículos. E quando ele se contrai, para expulsar esse sangue de dentro dos átrios e dos ventrículos, eu tenho a sístole, tá? Então são 2 tempos, meu coração trabalha em sístole e diástole, nos átrios e nos ventrículos, ok? Então aqui, ó, bem bonitinho para você, ó. Pressão diastólica é o relaxamento, é a força que o sangue promove dentro das artérias durante a diástole ventricular. Seu valor para uma pessoa saudável adulta é de ordem de 80 milímetros de mercúrio. Então essa daqui seria a mínima, né? Mínima de 80. Pressão sistólica é contração. Então a contração com certeza vai ser um pouco maior, mais forte, né? Então é a força que o sangue exerce dentro das artérias durante a sístole ventricular, ou seja, durante a contração dos ventrículos. Normalmente compreende valor da ordem de 120 milímetros de mercúrio, que é o valor máximo ali, tá? Então eu sempre vou ter, aqui quer dizer que é o máximo, que é 120 que ele chega a mais, tá, gente? Valor máximo em relação à máxima e mínima em sístole e diástole, tá? Então a diástole sempre vai ser menor e a sístole vai ser maior, tá? Sempre assim, relativo, normal, né? O fisiológico seria ser dessa forma, tá? Bom, então já entendemos. Pressão arterial é a pressão que o sangue exerce dentro do vaso sanguíneo, a força que ele exerce ali dentro, beleza? Então, toda a nossa aula aqui vai estar voltada para a gente regular essa pressão arterial. No caso, a gente vai ter uma hipotensão aqui, que é uma baixa da pressão arterial, que a gente vai perceber já já, que eu tenho ali uma região que percebe quando o volume sanguíneo, quando a minha volemia abaixa, tá? E aí eu tenho essa queda de pressão. Então, antes da gente entrar nesses poréns, vamos entender um pouquinho. Eu fiz aqui como é que eu posso dizer isso aqui? Uma cola, né? Do que é cada um deles. Então, escreve aí num papel para você poder acompanhar comigo mais para frente, apesar de que eu vou explicar eles todo dentro do esqueminha nosso ali, tá? Mas às vezes você quer estudar, ter para você, então eu já deixei esse aqui para você anotar aí bonitinho. Bom, é um resumo resumidíssimo do que cada protagonista desse aqui vai fazer dentro desse sistema. Então nós vamos conhecer um pouquinho da renina, que é produzida ali nas células justaglomerulares, que fica bem na entrada ali do néfron, tá? Por isso que eu falo, tem que saber um pouquinho da anatomia do néfron e da fisiologia do néfron para que a gente entenda um pouquinho mais sobre esse sistema. Ela é uma enzima e essa enzima regula a entrada e saída de sangue nesse glomérulo. Então, a quantidade de sangue que está entrando e saindo ali pelo meu glomérulo é regulada pela renina, tá? Então, ela regula esse aumento ou diminuição da pressão arterial ali naquela região. O angiotensinogênio é uma proteína que é produzida o tempo inteiro pelo fígado, certo? Então, ao contrário da renina, que vai ser produzida quando eu precisar, não é que vai ser produzida, ela vai ser liberada quando eu precisar. O angiotensinogênio não, ele já é produzido e já vai sendo liberado na corrente sanguínea, tá? Então ela é uma proteína circulante e que é de origem hepática, ou seja, ela é produzida ali no fígado. Parte do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então ele trabalha junto nesse sistema todo que a gente vai conversar já já. E esse angiotensinogênio, ele se transforma mais para frente em angiotensina 1, que a princípio assim, né? Que eu quero dizer é o seguinte, ela primariamente, quando ela é liberada, quando ela é transformada em angiotensina 1, ela é inativa, ela se mantém relativamente inativa, então ela não tem função ali quando ela se transforma em angiotensina 1, tá?
Então, ela precisa ser convertida de angiotensina 1 para angiotensina 2. E isso vai acontecer através da ECA, que já vamos falar também sobre ela, certo? A angiotensina 2 nada mais é do que a angiotensina 1 que foi transformada pela ECA. Tá meio confuso, gente? Mas já vai melhorar, tá? A gente vai mostrar figuras, aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas já vamos dando uma adiantada aqui. Então, essa angiotensina 2 é quem vai fazer toda a atuação para que aconteça essa diminuição, ou perdão, esse aumento da pressão arterial, né? Então, aqui tá falando que ele é um potente vasoconstrutor e desempenha a maioria das funções do sistema renina-angiotensina. Tem um papel importante na regulação da pressão sanguínea e homeostase dos fluidos corporais. Homeostase é o equilíbrio dos fluidos corporais, equilíbrio dos líquidos que a gente tem dentro do corpo, certo? Então, se fosse para classificar uma das substâncias principais aqui do sistema angiotensina, renina, aldosterona, seria esse aqui, tá? Angiotensina 2, porque é ele quem realmente faz com que você regule esse aumento de pressão, tem esse aumento de pressão. A ECA, então, é produzida ali no endotélio do pulmão, então na parede ali dos vasos capilares do pulmão. E ECA é enzima conversora de angiotensina. Então o nome dela já fala, né? Ela é uma enzima que vai converter a angiotensina. Em que momento? Naquele momento que eu falei para vocês, ó. Ele vai transformar a angiotensina 1 em 2, tá? Então converte a enzima AT1 em AT2. E aí, por último, nós temos a aldosterona e o ADH, que são hormônios. Então, nesses aqui também é legal vocês darem uma olhadinha em outra aula que existe aqui no canal também, que é sobre o sistema endócrino, para você poder saber um pouquinho aonde realmente eu tenho essa aldosterona, onde eu tenho o ADH. Eu vou citar aqui, mas se você quiser se aprofundar, tem nesses vídeos também que eu vou deixar aqui na descrição, tá? A aldosterona é um hormônio produzido ali no córtex da suprarrenal. Então, o que acontece? Quando a quantidade de sódio no sangue é baixa, aumenta a secreção de aldosterona. Então, aumenta a produção de aldosterona. Quando eu percebo que a quantidade de sódio no meu sangue está baixa. É só a gente pensar, gente. A pessoa que tem hipertensão, o que ela tem que evitar? Evitar o acúmulo de sal, né? Evitar sal. Por sal dentro do organismo dele, porque senão eu aumento muito essa pressão, né? Então, se eu tenho aqui, ó, uma quantidade de sódio no sangue baixa, eu tenho que dar algum jeito de aumentar essa quantidade de sódio. Então, para eu conseguir aumentar a quantidade de sódio, eu aumento a secreção da aldosterona, tá? Então, a aldosterona, ela faz a homeostase mineral, a homeostase de alguns íons que a gente tem no corpo, tá? Esse hormônio atua sobre os túbulos distais e sobre os túbulos coletores, néfron, isso aqui, certo? Estimulando a reabsorção de sódio do filtrado glomerular. E essa secreção do hormônio aldosterona, por sua vez, é regulada pela renina e pela angiotensina. Então, quem faz com que essa aldosterona seja secretada é a renina e a angiotensina, tá? Já o ADH, que é o hormônio antidiurético, ele é produzido na hipófise. Vou mostrar aqui, mas fica lá dentro do nosso encéfalo, tá? Então, é produzida pelo hipotálamo, o antidiurético, e liberado pela neurohipófise. Então, aqui, gente, quando a gente fala dessa parte, sistema endócrino. Então, tem que saber um pouquinho sobre o sistema endócrino para saber onde está o hipotálamo, aonde está essa neurohipófise, certo? Ele atua diretamente na reabsorção de água por osmose, aumentando a quantidade de uma proteína chamada aquaporina nos túbulos renais. Então, gente, resumidamente, o que um antidiurético faz? Por exemplo, você vai ao banheiro todos os dias. O correto seria a gente urinar 2 litros de água por dia. Mas ninguém vai fazer xixi numa garrafinha de PET de 2 litros para você ter uma noção, né? Dessa quantidade. Então, se não existisse o hormônio antidiurético, freando a quantidade de água que você eliminaria 20 vezes mais essa quantidade.
Então, se eu não tiver o antidiurético chegando lá no meu néfron e retendo a quantidade de água que eu estou eliminando, então de 100% da água que passa pelo néfron, 99% você reabsorve de volta, você pega de volta. 1% só que a gente elimina em forma de urina, certo? Então quem faz com que isso aconteça, do quanto de água você vai liberar, é o hormônio antidiurético, certo? Bom, então aqui tem um resumo muito legal, um desenho muito legal que eu achei na internet. Tá em outra língua, mas não tem problema, a gente vai falando, que é a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Falamos então sobre todas aquelas substâncias ali anteriores que vão trabalhar exatamente aqui nessa figura que nós vamos estudar. Então, a princípio aqui nós temos um corpúsculo renal. O que é o corpúsculo renal? É o glomérulo, é o néfron, né? É um dos componentes do néfron. Então, eu tenho o glomérulo aqui e eu tenho a cápsula de Bowman, que é a parte... Esses dois são as partes de entrada do néfron, por onde meu sangue vai entrar e ser filtrado ali dentro do néfron. E aí, gente, a gente tem as arteríolas aferentes e eferentes, que vão estar trazendo esse sangue até esse glomérulo, para que ele passe daqui para dentro do néfron. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho células ali, aqui, ó, eu tenho células justaglomerulares, que são aquelas que eu estava falando anteriormente, que secretam a renina, tá? Então, essas células, elas têm, através de baroreceptores, então elas têm receptores ali, que percebem que a minha pressão arterial baixou, que o volume sanguíneo que está chegando ali está baixo, né? Então, o meu sistema nervoso central vai, através dos baroreceptores, fazer com que essas células produzam a renina, que é essa enzima que vai dar todo o start do nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a renina é uma enzima que vai ser produzida por essas células no momento em que eu perceber que eu tenho uma hipotensão arterial, né? Com que o volume de água que está chegando aqui está baixo. Então, eu preciso aumentar essa volemia. E aí, o que acontece? Eu produzo a renina nessas células justaglomerulares que ficam ali na arteríola aferente. Essa renina que é produzida cai na corrente sanguínea e vai encontrar o angiotensinogênio ali na corrente sanguínea. Esse angiotensinogênio é produzido, é uma proteína que é produzida pelo fígado o tempo todo. Então, o tempo todo o fígado está produzindo o angiotensinogênio e mandando para a corrente sanguínea. E aí, só que ele está inativo. Para que ele se transforme em angiotensina 1, eu preciso ter alguém convertendo ele, tá? Então, a renina, quando encontra o angiotensinogênio ali na corrente sanguínea, ele transforma esse angiotensinogênio em angiotensina 1. Então, perceba que eu perdi o gênio, a terminação gênio, que era inativa. Agora ele passou a ser angiotensina, então ele já está ativo. Porém, um ativo entre aspas aqui, porque a angiotensina 1, ela não tem, assim, função nenhuma por enquanto, tá? Enquanto ela não se transformar em angiotensina 2, ela não vai ser útil. Beleza? Então, o que vai acontecer? Essa angiotensina 1 vai até o endotélio dos vasos capilares do pulmão e ali encontra uma substância chamada ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, tá? E essa ECA, então, vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Agora sim, gente, agora o negócio vai começar. Então, agora é que a gente vai começar a buscar o aumento da pressão arterial. Então, essa angiotensina 2, que é um importante vasoconstritor, importantíssimo vasoconstritor, mas antes, deixa eu só falar um negócio sobre a ECA.
Essa enzima ECA, ela tem duas funções, né? Ela tem uma função primária, que é de conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, e aí sim começa todo esse processo de aumento da pressão arterial, que a gente já vai conversar, tá? Então, ele transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, e essa angiotensina 2 é um importante vasoconstritor, que a gente já vai ver, né? Faz a vasoconstrição dos vasos sanguíneos. E, como função secundária, essa ECA tem capacidade de quebrar a bradicinina. A bradicinina é um vasodilatador que fica circulando no nosso organismo. Então, para manter os vasos sanguíneos dilatados, tá? E quando ele vai sobre essa bradicinina e quebra ele, inativa então essa função de vasodilatação. Então, ele inativa a bradicinina e ativa a angiotensina 2 para que faça a vasoconstrição do vaso sanguíneo, tá? Essa questão, bom, já vou falar já sobre isso, a gente já fala sobre isso, tá? Mas só para entrar numa questão de que ela tem essas duas funções, então, converter a angiotensina 1 em angiotensina 2 e quebrar essa bradicinina. Bom, e aí, gente, então, continuando, quando eu quebro a angiotensina 1 e angiotensina 2, eu já tenho, então, aí um importante vasoconstritor. Então, vamos pensar fisiologicamente. Estou com o volume sanguíneo diminuído, né? Com a volemia diminuída. Se eu tiver o meu vaso sanguíneo dilatado, eu vou ficar cada vez mais hipotenso, com a pressão ali dentro menor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o calibre do vaso, eu tenho que fazer a vasoconstrição, para que eu aumente a pressão sanguínea dentro do meu vaso. Então, a angiotensina 2, ela faz isso, ela aumenta a pressão arterial. E aí, dando um adendo aqui, é aqui que entra os medicamentos, né? Os inibidores do ECA, que se você estuda enfermagem, estuda farmácia, você sabe o que eu tô falando. Captopril, né? Deixa eu ver qual mais medicamento. Lisinopril, enalapril. Então, todos esses medicamentos, eles vão atuar sobre o ECA, sobre a enzima conversora de angiotensina. Então, ela não deixa a ECA transformar a angiotensina 1 em 2. Então, ela inibe. Esses inibidores, já fala, inibidor da ECA. São medicamentos que vão inibir a enzima conversora de angiotensina. Então, não deixa transformar em angiotensina 2. Então, também não impede com que a ECA faça aquilo com a bradicinina que eu falei anteriormente. Faça com que ela impeça a vasodilatação, tá? Então, aqui foi só um adendo sobre os medicamentos, só para vocês entenderem exatamente aonde esses medicamentos que fazem com que a pressão arterial diminua, aconteça, tá? Então, eu já entro aqui. Só que agora a gente está querendo aumentar a pressão. Então, vamos lá para a angiotensina 2. A angiotensina 2 vai atuar, então, nos vasos sanguíneos, fazendo essa vasoconstrição. Diminuir o calibre do vaso, certo? Vou contrair. Outra coisa, gente, a angiotensina 2, ela vai agir sobre a suprarrenal, que é a glândula que está em cima do rim, e sobre o nosso sistema nervoso central, lá na hipófise, tá? Vai primeiro para o hipotálamo, né? O hipotálamo produz o ADH e manda para a hipófise, e a hipófise vai liberar esse ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, vamos lá. Vamos começar com a suprarrenal aqui. Suprarrenal, então, ali no córtex dela, ó, se a gente observar, tem uma parte amarelinha e tem uma parte vermelhinha. Então, a gente tem o córtex e a medula. São glândulas distintas, tá? Uma produz... A parte de fora produz 2 hormônios e a parte interna produz mais 2. O que vai nos interessar agora é a parte de fora, a parte externa aqui, que é o córtex. Porém, somente um hormônio ali que vai interessar, que é a aldosterona. Então, a angiotensina 2 faz com que secretem, que as células aqui do córtex secretem a aldosterona, que é um hormônio importante,
né? Para que eu consiga aumentar essa pressão arterial. Beleza? Bom, já vamos falar sobre isso. Vamos voltar um pouquinho aqui. E vai também no seu sistema nervoso central, então, fazer com que eu libere o ADH, o hormônio antidiurético, certo? Bom, o hormônio antidiurético vai atuar nos dutos coletores, aumentando a reabsorção renal de água. Então, lembra que eu falei para vocês? O antidiurético vai trabalhar no néfron para que eu retenha o máximo de água possível no meu corpo. Então, por isso que eu estou precisando dele agora, nesse momento, para ele poder reter o máximo de água ali na hora da filtração, tá? Já a aldosterona, o que ela faz? Ela aumenta a reabsorção de sódio e água lá nos túbulos renais também do néfron, tá? E tudo isso, gente, quando eu retenho sódio, quando eu retenho água, eu já faço com que eu aumente a pressão arterial, certo? Então, gente, é simples, é básico, é isso. Então, vamos refazer aqui. Células justaglomerulares são avisadas para secretar renina, tá? Renina vai cair na corrente sanguínea, vai encontrar o angiotensinogênio. O angiotensinogênio, por sua vez, ainda está inativo, certo? Então, ela vai transformar a renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, que também, de certa forma, está inativa. Ela não tem uma função ainda. Então, ela vai até o endotélio dos vasos sanguíneos do pulmão e lá encontram a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Essa enzima transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, que vai ter 3 funções aí, ó. Uma é vasoconstrição, né? Então ela vai diminuir o calibre do vaso, aumentando então a pressão ali dentro. Vai atuar lá no sistema nervoso central, na hipófise. Então ela vai estimular a hipófise posterior a secretar o ADH, o hormônio antidiurético, e dessa forma aumentar a reabsorção renal de água. E vai atuar sobre o córtex da suprarrenal, fazendo com que as células que aqui estão secretem a aldosterona, que, por si só, aumenta a reabsorção de sódio e água pelo túbulo renal. E pronto, gente. Eu tendo isso tudo aumentado, aumento a reabsorção de sódio, aumento a reabsorção de água, eu tenho um aumento da pressão arterial. Eu aumento a minha pressão arterial, certo? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Não é um sistema difícil, para quem já tem um certo conhecimento, né? Então, se você gostou, se você entendeu, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas, para eles também terem esse conhecimento. Eu tenho outras redes sociais, tenho Facebook, tenho Instagram, sempre estou postando coisas por lá, então me sigam lá também, é Anatomia Descomplicada. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima. Tchau!